Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa sobre Tesouro Reserva. O que é, como funciona, pontos positivos, pontos negativos, se vale a pena para você ou não, e no final eu vou fazer umas considerações sobre ele. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimentos e vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos para o que é o Tesouro Reserva. O Tesouro Reserva surgiu com o objetivo do Tesouro Direto de abarcar um público que quer deixar aquele dinheiro na reserva de emergência, um dinheiro de uma liquidez mais facilitada, o dinheiro com uma boa rentabilidade. Ele viu, o Tesouro viu, o governo viu, que as caixinhas e porquinhos e depósitos de liquidez imediata estão tendo sucesso nos bancos. E ele viu uma oportunidade de fazer igual para o Tesouro, criando um novo título, que se chama Tesouro Reserva. Esse é o nome comercial, o nome técnico dele é LFT-TD1, Letra Financeira do Tesouro, Tesouro Direto 1. Esse novo título tem algumas coisas semelhantes ao Tesouro Selic e algumas diferenças. A primeira coisa que é semelhante é que ele tem um rendimento de 100% da Selic. Então, assim como o Tesouro Selic normal, o Tesouro Reserva também vai ter 100% da Selic. O que significa um pouquinho acima, um detalhezinho acima do 100% do CDI, tá bom? A partir daqui a gente vai falar das diferenças. Quais são as diferenças? No Tesouro Selic, você tem que investir pelo menos R$ 180, 180 e alguma coisa para poder comprar uma fração do Tesouro Selic. Esse é o investimento mínimo. No Tesouro Reserva, não. Eles criaram um título de forma que você pode começar investindo com R$ 1. Então você já pode colocar ali na sua reserva de emergência a partir de R$ 1. Uma segunda diferença é que o Tesouro Selic você só pode negociar em horário comercial. E se você vender depois da 1 da tarde, o dinheiro só chega para você no dia seguinte. Se você vender até 1 da tarde, chega para você ao final do mesmo dia. Diferentemente, no Tesouro Reserva, a partir do momento que você solicita o saque, o dinheiro entra imediatamente na sua conta via Pix. Essas são as principais vantagens. Uma vantagem para o pessoal que é mais especializado, vamos dizer assim, pessoal que entende um pouquinho mais de mercado, é que ele não tem marcação a mercado. Então, é um investimento que vai oscilar ainda menos do que o Tesouro Selic. Ele vai oscilar, ele só vai subir. Ele não vai ter marcação a mercado. O Tesouro Selic é muito raro, mas pode ter uma marcação negativa dependendo do que aconteça aí na economia naquele dado dia, tá certo? Aí, pessoal, surge a seguinte questão: quais são então os pontos negativos desse título maravilhoso? Que parece ser tudo de bom, né? Todas as vantagens que a gente quer do Tesouro Selic, com as vantagens da caixinha, sem nenhum ponto negativo. Então, duas coisas, na verdade, três coisas você precisa observar nesses títulos. Primeiro, o saque com menos de 30 dias vai pagar IOF normal. Então, se você. E o IOF é progressivo, ele começa em 100% no primeiro dia, né? E depois vai para 96% e aí caindo até 0%. Então, se você coloca no Tesouro Reserva com prazo de 20 dias, 15 dias, você vai continuar tendo um bom desconto nos seus rendimentos por causa do IOF. Nada muda, tá bom? Se você quer fugir desse IOF para um dinheiro de menos de um mês, e teve uma cliente que me perguntou isso recentemente, a alternativa mais viável é você colocar nessas. Não tem alternativa boa, porque se você coloca na poupança, não rende com menos de 30 dias. Se você coloca numa caixinha ou no Tesouro Reserva, vai ter um imposto do IOF. Se você coloca na conta remunerada do Mercado Pago, Recarga Pay, etc., você tem um rendimento imediato ali sem IOF. Porém, você está correndo o risco daquela instituição. E aí você tem que ver se é adequado para você correr o risco daquela instituição ou não. Basta ver o que aconteceu aí recentemente com os bancos Master e também o que aconteceu no Will Bank. Então não é simples assim de você, vou deixar ali na conta rendendo no Mercado Pago, Recarga Pay e se der um problema nessa instituição, esse dinheiro não está coberto pelo FGC. Então, e eu vou falar até mais à frente com relação a essa questão das instituições menores também nesse vídeo, certo?
Um outro ponto, um terceiro ponto negativo desse Tesouro Reserva é que ele é um título que tem vencimento, e é um vencimento de 3 anos. Então você vai lá, coloca o dinheiro na sua reserva de emergência. Se você deixar e esquecer, depois de 3 anos vai entrar um dinheiro na sua conta que você não sabe o que é e você gasta. Então você tem que ter noção que esse dinheiro vai vencer e você vai ter que reaplicar o dinheiro na sua reserva. Então, por um momento ali, você vai ficar sem dinheiro na reserva e o dinheiro na conta. Você tem que pegar e aplicar de novo esse dinheiro na sua reserva, certo? Então, essas são as observações. Ainda assim, do ponto de vista do consumidor, nós, investidores, o pequeno investidor, a pessoa que tinha o dinheiro na poupança, é uma vantagem absurda você colocar nesse tesouro reserva quando ele aparecer. O dinheiro que estava na poupança, ele tinha o risco de crédito do governo, vamos dizer assim, né? Se a situação econômica piorar muito. E a mesma coisa acontece com o tesouro reserva. O que é mais seguro do que você colocar em CDB de banco, seja ele com liquidez imediata, seja o banco que for. Então, partindo dessa premissa, é uma opção sim viável para nós, pessoas físicas, que queremos ter um dinheiro em reserva de emergência, tá bom? Com algumas ressalvas, né? Questão do imposto, você tem que tomar cuidado, mas o imposto funciona tanto para o CDB quanto para o Tesouro Reserva, mesma coisa. Questão do vencimento. E uma final observação que eu faço, e aí é uma observação minha, né, que é uma consideração minha com relação a isso, que é o seguinte: todos nós temos um papel na sociedade. Eu tenho, você tem, o catador de lixo tem, o empresário tem, o investidor tem, o professor tem, todos têm. Empresas também têm o seu papel na sociedade. O sistema bancário, ele tem um papel fundamental na nossa sociedade. Se não fossem os bancos, não haveria o desenvolvimento de economias, basicamente. Não haveria investimento, não haveria poupança, etc. Então, nós precisamos dos bancos para o país funcionar, para qualquer país funcionar. E você pode até não gostar de banqueiro, de bancos, etc., mas eles são essenciais para a nossa economia. E aí, o que é que a gente vê no desenvolvimento da economia brasileira nos últimos anos? Foi criado um PIX, um sistema de pagamento, pelo governo. Esse PIX acabou com o TED, acabou com o DOC dos bancos. Esse sistema obrigou os bancos a aderirem a uma certa participação. O banco dá uma opinião, tal, mas o sistema é do governo. Então você concorda que antes o sistema ficava mais na mão dos bancos. Depois do Pix, o sistema ficou mais na mão do governo, certo? Em outros países, como a Suécia, por exemplo, tem o Swish, que é um sistema virtualmente igual ao Pix. Qual a diferença? É que ele foi criado pelos bancos. É um consórcio bancário que foi lá e criou o Swish. Então, permaneceu em mãos privadas esse sistema, né? Isso, há alguns anos foi criado o Pix, há 22, eu acho, 21. Agora, alguns anos depois, a gente tinha as poupanças, que eram contas reguladas pelo governo, etc., mas contas nas instituições bancárias. Você depositava o seu dinheiro na poupança da Caixa, na poupança do Banco do Brasil, na poupança do Itaú, e assim vai, né? Com esse tesouro, não faz mais sentido você ter dinheiro na poupança, a não ser que você não tenha conhecimento suficiente para colocar no tesouro. Mas é mais fácil até do que uma poupança. Você vai lá no aplicativo e faz, né? Então, esse dinheiro da poupança vai migrar dos bancos para o governo, para o tesouro. Você percebe que, mais uma vez, a gente está tirando dinheiro dos bancos, vamos dizer assim, tirando o banco da função que é dele, que é a de gerenciar o dinheiro, vamos dizer assim, de fazer gestão do dinheiro na economia, e transferindo para o governo. Eventualmente, isso vai ter repercussões. Por exemplo, o dinheiro da poupança era usado para financiamento imobiliário. Se o dinheiro vai sair da poupança e vai para o Tesouro Reserva, alguma coisa vai ter que ser feita com relação a financiamentos imobiliários. Tudo bem que a poupança já estava perdendo dinheiro ao longo do tempo, conforme as pessoas se esclareciam, né? Elas iam tirando dinheiro da poupança e colocando em outras coisas. Mas isso vai acelerar esse processo. E esse dinheiro não saiu da poupança do banco para um investimento no banco, saiu para o governo, né? Vai sair para o governo, né? Para o Tesouro. Então, o Tesouro achou uma forma
muito conveniente e muito boa de se financiar. Mas isso vai ter repercussões no sistema. Um outro exemplo que eu lembrei aqui é o seguinte: você tem no Brasil bancos gigantescos, o Itaú, por exemplo, o Nubank está crescendo muito, o Bradesco, mas você tem bancos pequenos, instituições pequenas. Quem que você acha que vai sofrer primeiro com falta de dinheiro quando esse sistema for implementado? Os grandes ou os pequenos? Provável que as instituições pequenas, né? O seu PicPay, Recarga Pay, Infinity Pay, essas crediárias, essas empresas de sociedade de crédito, as pequenininhas. Essas empresas vão sofrer uma falta de depósito. E essa falta de depósito pode levar a uma quebra de várias instituições e uma maior concentração em bancos maiores. Ou seja, menos instituições, menos concorrência. E quanto menos concorrência num sistema de mercado, pior para o consumidor. Então, as minhas considerações é que para o governo é só vitória. Para nós, no curto prazo, a gente não vai ver diferença. Vai ser ótimo para a gente. A gente não vai ver os impactos disso. Mas no longo prazo, a gente torna o nosso sistema bancário de investimentos, sistema de gestão do dinheiro mais precário no Brasil, por conta disso. O ideal era que o governo quer incentivar o pessoal a sair da poupança e ir para um investimento melhor, por que não faz uma regulamentação ajudando as caixinhas? Tirando IOF, ou faz uma regulamentação padronizando como é que tem que ser, quanto de segurança tem que ter, uma proteção ainda maior do que o FGC. Por que não faz isso? Seria uma solução muito mais viável para o sistema privado, vamos dizer assim, bancário, uma solução que envolve menos governo na economia e uma solução que também resolve o problema. Mas para o governo é melhor o quê? Aquele monte de dinheiro migrando para o pagamento da dívida pública, né? Infelizmente é assim. Essas são as minhas considerações com relação ao Tesouro Reserva. Para a gente que está vivendo em reais, né? Quem está vivendo em reais? Alguns de nós não estão vivendo somente em reais, né? Mas quem está vivendo em reais é uma boa opção, né? Desde que você tenha cuidado para também se proteger do país como um todo, né? E agradeço se você ficou até aqui. Muito obrigado, até a próxima.